Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Alfredo e esse é o Repórter Pod, o podcast do jornal O Repórter Regional, dirigido pelo nosso amigo, repórter e jornalista aqui presente, Walter Wolff. É isso aí, Zé. Mais um podcast aqui que nós vamos gravar hoje. E tem uma pessoa ilustre aqui hoje, um deputado. O nosso convidado de hoje já foi vereador em Osasco, prefeito, coordenador da campanha do Fernando Haddad, atualmente deputado estadual, um homem que tem experiência no legislativo e no executivo. Seja muito bem-vindo, Emílio de Souza. Obrigado, Zé, obrigado. Você quer que eu te chame de Zé ou de Zé Alfredo? Como você quiser, Zé Alfredo, tá tudo certo. Obrigado, Zé, obrigado, Walter, pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui no Repórter Pod, programa sério que vem ganhando em audiência e em respeitabilidade, né? Porque a audiência nem sempre quer dizer que é respeitada, mas vocês têm sido realmente um podcast muito respeitado e eu admiro isso. Deputado Emílio, queria que você comentasse sobre essa sua gestão de deputado, esse seu mandato, para ser mais sincero, esse mandato de deputado que está aí na metade. O que está acontecendo? Como é que você avalia esses primeiros anos de mandato? Você foi o segundo mais votado do partido, né, depois do Suplicy. E como é que você avalia essa gestão em nível estadual? Olha, você sabe que as pessoas, o eleitorado, quando vota num candidato a governador, ele escolhe quem vai governar, escolhe quem vai fazer oposição. Então nós, do PT, nós disputamos a eleição com o Fernando Haddad, foi ao segundo turno, foi uma eleição disputada. Eu coordenei a campanha do Fernando Haddad, coordenei o programa de governo do Fernando Haddad. E é evidente que nessa condição eu sou um deputado de oposição. Então a minha função é apontar os problemas do Estado, né, apontar as falhas, apontar os erros, e eu tenho feito isso, entendeu? Nesse mandato, uma coisa que eu tenho feito bastante foi muito intenso, foi a questão da frente parlamentar contra a privatização da Sabesp, que eu fui o criador, o coordenador dessa frente. Fizemos muitas audiências públicas no estado todo, denunciando o que poderia acontecer e que de fato está acontecendo, aumento de tarifa, baixos investimentos, problemas na gestão. Então a oposição ela tem um papel diferente de quem está na situação e ela tem tanta importância quanto quem está, né? Então esse tem sido o meu papel na Assembleia. Agora nós trocamos as comissões. Eu sou agora, desde abril, membro da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, que é a principal. Sou do Conselho de Ética da Assembleia também, sou da Comissão de Transportes da Assembleia, né, que verifica a situação das concessões de rodovia, concessões também de metrô, de trem. Então, é uma comissão que trata de assuntos muito importantes, principalmente para quem está na região metropolitana. Emílio, vou fazer uma pergunta para você. Você tem uma relação boa com Cotia, apesar de ser de Osasco, mas tem uma relação boa de Cotia. Como é que está a sua relação com o prefeito eleito Wellington Formiga? Você já conversou com ele? Conversamos brevemente, ainda não tivemos uma audiência para pactuar as coisas e tal, mas eu contribuo com Cotia, independente que é o prefeito. Contribuía muito com o prefeito Rogério Franco, com quem eu tinha uma relação muito próxima. Nós tínhamos vamos dizer assim, um combinado, enviava muito recurso para cá também, de emenda parlamentar. Com o atual prefeito, Formiga, eu ainda não sentei para conversar, tentamos marcar uma audiência, ele teve que ir para Brasília, mas já falei para ele, estou à disposição naquilo que eu puder ajudar a cidade. Eu fiz uma emenda parlamentar agora, a pedido do vereador Silvio Cabral, para a questão da regularização fundiária na cidade, que é um problema importante também. Deputado, o senhor participou da fundação do PT em 1980, 79, e eu gostaria que o senhor comparasse o PT da época, que foi fundado por aquele tripé famoso, Igreja, Sindicato e Intelectuais,
E agora? O que é o PT depois desses anos que se passaram? Como é que o senhor avalia essa mudança de conjuntura importante? Como é que o partido foi se transformando? E se o senhor se lembra da época? Lembro muito. Deixa eu te falar uma coisa. Eu era muito jovem na época, tinha 18, 20 anos. Eu participei da fundação do PT. Eu me lembro que a gente fez campanha de arrecadação de assinaturas, um número de assinaturas, para legalizar o partido, e a primeira tarefa nossa como petista foi colher assinatura para legalizar. E conseguimos e tal. Agora, o PT naquela época, ele nasceu porque, veja bem, o que era aquela época? 1980, o Brasil vivia a ditadura militar ainda, né? O Brasil não tinha eleições diretas para presidente, para governador do estado, não tinha eleição direta nem para as capitais e nem para as cidades chamadas de segurança nacional, que eles consideravam Volta Redonda, Santos, São José dos Campos, eram cidades que não tinham eleições diretas. Então, o que nós fizemos naquele período, nós viemos do bipartidarismo. Arena e MDB, que atravessou a ditadura inteira, eram os únicos partidos autorizados a funcionar no país. A ditadura, a partir de 78, mais ou menos, começou a afrouxar um pouco as regras, né? E aí foi criado o PT nesse exato momento. E nós somos criados como um partido de esquerda, mas um partido de esquerda que não era igual, nós queríamos demarcar uma diferença com partidos comunistas, porque nós nunca fomos um partido comunista, nós nascemos divergindo do que havia de experiência socialista na época, que era a União Soviética, a China, eram regimes muito fechados, então nós optamos por fazer um partido comprometido com a democracia, né? E comprometido com reformas no país. A ideia era que quem nunca teve voz no Brasil, que eram os de baixo, os trabalhadores, tivessem voz, né? Então, a nossa carta de princípios, se você pegar, é isso: o desejo de participação política, o desejo de ver os de baixo subir, né? O desejo de viver num país democrático, que naquela época era um sonho, né? Tanto é que a nossa primeira tarefa, os primeiros 5 anos do PT, de 80 a 85, foi a luta pela democracia no Brasil. Teve a luta das diretas, que começou no final de 83 e foi até 85, né? O PT abraçou essa luta de uma maneira muito intensa. Teve a luta pela Constituinte, que o Brasil, depois da ditadura, precisava de uma nova Constituição. Acabou a eleição direta sendo aprovada apenas na Constituinte, e depois a primeira eleição direta já foi em 89, que o Lula concorreu, foi ao segundo turno. O PT, ele teve uma ascensão meteórica, né? A primeira eleição que ele disputou foi em 82, o Lula foi candidato a governador de São Paulo naquela época, fez 10% dos votos. Eu lembro do Lula que ele ia de camiseta com uma estrela vermelha, e os outros todos de paletó e gravata. Era interessante, né? Era um fato novo na política mesmo. Ele tinha acabado de sair da fábrica, então ele estava daquele jeito. Você vê a entrevista antiga do Lula, até a postura dele era completamente diferente, né? Mas era um momento que a gente estava vivendo, né? Nós estávamos debaixo de uma ditadura militar, um país muito desigual, aí precisávamos agir nisso. E a primeira eleição, o próprio Lula às vezes falou, eu desanimei quando eu tive apenas 10% do voto para governador de São Paulo. Ele falou, mas depois comecei a pensar, primeira vez que um partido, um operário, disputa uma eleição para governador de estado contra nomes tradicionais da política paulista, como Jânio Quadros, Franco Montoro, o Maluf não disputou, mas apoiava o Reinaldo de Barros, contra esses... ter 10% não é pouca coisa. Então, aí, a partir daí, ele prosseguiu e foi. E o PT foi crescendo, disputou. E o PT deu um grande salto a partir de 89, quando ele disputou a eleição presidencial, foi ao segundo turno contra o Collor. Em cima disso aí que você falou, Emílio... Mas assim, só para completar, então, de fato, o PT foi formado a partir de 3 vertentes importantes daquela época,
né? Uma vertente era o novo sindicalismo, você tinha um sindicalismo atrasado no Brasil, pelego, e surgiu a partir das greves do ABC, de metalúrgicos e tal, surgiu um sindicalismo mais combativo. Então, essa vertente do sindicalismo ajudou a formar o PT. Traduzindo, CUT contra Joaquinzão. Um pouco, nem tinha CUT ainda, né? Mas era isso. O que depois virou CUT, virou, então, o sindicalismo. A igreja progressista, a igreja católica progressista, vamos lembrar que nós estávamos na teologia da libertação naquela época, tinha as comunidades eclesiais de base, tinha as pastorais, que despertava muito consciência nas pessoas. Pastoral operária tinha, né? Pastoral operária, eu fui de pastoral operária. Então, tinha isso, e tinha também, vamos dizer assim, os intelectuais, né? O pessoal das universidades, os pesquisadores, os cientistas, artistas, e também o pessoal que era oriundo da luta armada dos anos 60, que falou, nós precisamos migrar, não tem mais luta armada no Brasil, vamos criar um partido político de esquerda e vamos participar. Então eles também vieram para o PT, na sua maioria. Então o PT foi formado a partir dessas três vertentes, entendeu? Então, em cima disso aí, Mídia, que você falou, eu queria saber de você o que está acontecendo, o que aconteceu na sua opinião, o que você tem a falar sobre isso, o que aconteceu no PT na região. O PT chegou a ser o cinturão vermelho da região oeste da Grande São Paulo. Cotia não chegou a ter prefeito, mas teve vereador. Mas Jandira, Bururu e Jandira. Jandira, Itapevi, Arruti, Jandira, teve o cinturão aí. Embu, Geraldinho. E Osasco. E Osasco, você, lógico. Até Pirapora nós governamos. Pirapora também. Eu queria saber de Cajamar, você... ABC era mais forte. O ABC era muito mais forte. Eu queria saber de você o que aconteceu do PT na região. Por que perdeu tão força? Pois é, o PT, o curioso é que ele foi se firmando como um partido nacional. Então ele passou a ter muito mais força. Nós tivemos muita força nas prefeituras. A partir de 88, a Luiza Erundina foi eleita em São Paulo, nós ganhamos outras capitais também, cidades importantes. Depois, nos anos 90, o PT foi crescendo no número de prefeituras, chegamos a ter mais de 700 prefeituras no país, muito importantes, e tinha cinturão vermelho aqui na Grande São Paulo. Tinha o ABC, tinha Guarulhos, tinha Osasco, tinha Embu, tinha várias cidades, né? E o que aconteceu é que eu acho que o PT foi se firmando mais como um partido nacional para disputar a presidência da República e governos estaduais e descuidou um pouco da atenção às cidades, entendeu? Então acho que isso acabou acontecendo, né? O Lula é maior que o PT? Sempre foi. É comum isso, não é nenhum demérito. Mas o Lula não existiria sem o PT, entendeu? Maior do ponto de vista eleitoral. Claro, tem muito mais gente. Então, por exemplo, se o PT fosse do tamanho do Lula, o PT teria metade do Congresso Nacional, né? Mas não tem, né? Nós temos algo em torno de 15% dos deputados, temos menos de 70 deputados, só o PT, né? Então, o voto do Lula, muita gente vota no Lula, mas vota em outros deputados, Então eu acho que assim, houve um descuido do PT com as cidades, né? E também muita divisão interna em muitos lugares onde nós perdemos eleição, perdemos por divisão interna, por problemas internos, sabe, de disputa interna, e acabou comprometendo, né? Então eu acho que é isso um pouco, e nós estamos tratando de retomar essa força. Queria que você comentasse sobre o momento político atual, onde nós temos... Eu acho que a polarização em si não chega a ser um problema. O problema é como ela se dá, a maneira como as pessoas estão conduzindo, com ódio, com fake news. Como é que a gente faz política num ambiente desse, que nem sempre é um ambiente saudável, onde as pessoas debatem civilizadamente, com respeito ao contraditório. A gente vê essa disseminação de mentiras pela internet. Eu vou dar exemplos bem simples, como cloroquina, diz que o governo vai fechar a igreja, enfim, uma série de coisas que quem conhece política acha até meio toscas, né? Mas elas acabam influenciando a política. Eu vi, por exemplo, um caso de uma ação policial desastrosa que aconteceu no bairro do IP no domingo, e saiu na Globo na terça-feira.
de um policial que matou um rapaz desarmado com as mãos levantadas. E você vê os comentários na rede social, é triste, né? Tem gente que apoia esse tipo de ação e tal. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa maneira de fazer política assim, meio emocionalmente alterada, as pessoas não entendem o que são direitos humanos. Como é que a gente vê como é que o senhor vê essa situação atual do debate político brasileiro? E o que faz para mudar, né? Zé, essa questão, eu vejo assim, a ultradireita, né, ela está crescendo, ela cresceu no mundo inteiro. Cresceu com a eleição do Trump, com a eleição do Milei na Argentina, grandes disputas na Europa, assumiu o governo da Itália, não ganhou a França, mas disputou bem a França, disputou muito bem Portugal agora. Então há um fenômeno que não é brasileiro, há um fenômeno no mundo. E em todos os lugares, vamos dizer assim, o esteio do crescimento da direita, da ultradireita, é muito ligado às redes sociais, né? Porque as redes sociais se tornaram um território sem lei. Um território onde cada um fala o que quer, cada um agride o outro de maneira que quiser. É um território onde a covardia se esconde atrás do anonimato e acaba por formar a opinião pública, né? Então, muita gente hoje... Antigamente você falava assim, como é que você escolhe um candidato para votar? Um candidato a deputado, ou a prefeito, ou a governador, ou a presidente da república. Como é que você escolhe? Antigamente a pessoa falava, eu escolho conversando com a minha família, ou com meus amigos. Hoje, a internet era desse tamanho. Eu vejo... Hoje, a maior parte das pessoas define o candidato baseado no que ele vê nas redes sociais. E como as redes sociais se tornaram um território sem lei, ela acaba por, vamos dizer assim, por ser uma coisa que forma a opinião de pessoas baseada na mentira, na disseminação de fake news. Virou uma coisa impressionante. Vamos lembrar o seguinte, fake news do tamanho da cloroquina. A gente parece que esquece, mas 5 anos atrás, quando eclodiu a história da Covid-19 e não tinha vacina, não tinha nada... Quer dizer, o presidente da República, o Bolsonaro, na época, falava que a cloroquina era um medicamento que funcionava. Quer dizer, todo mundo sabia que era mentira. Todo mundo sabia que era mentira. Mas ele ia pro horário, chamava a cadeia de rádio e televisão, falava isso, né? Falava que ele chegou a declarar, isso tem vídeo gravado, dele dizendo que no Brasil não ia morrer 1.000 pessoas. Sabe, que ia ser tranquilo, que ia ser igual uma gripe, né? Morreram 700.000 pessoas no Brasil, né? É muito, porque se você calcular o tanto de pessoas que morreram no mundo, a conta é a seguinte, o Brasil tem cerca de 3% da população mundial. O Brasil, 3% da população mundial. Mas nas mortes por Covid, 12% das mortes por Covid no mundo foi no Brasil. Então, se você calcular, é 4 vezes mais do que nós temos de população. Uma gestão da saúde catastrófica, catastrófica, né? Não tem assim, os hospitais preparados no Amazonas, em Manaus, morreu muita gente porque ele não conseguia criar uma logística eficiente de transporte de oxigênio. Um ministro da saúde que era um general que não sabia nem o que estava fazendo ali, sabe? Virou ele gozando das pessoas que faltava ar. Isso era o... Então, para você ter ideia do que as redes sociais são capazes de fazer. Então eu acho que a política hoje, ela está muito determinada pelo que acontece nas redes sociais, né? E as redes sociais é o território da mentira. Tem coisa importante? Tem. Agora é difícil para o cidadão saber o que é verdade e o que é mentira. Ainda mais agora, numa época, na era da inteligência artificial, onde você pode criar personagens, né? Você monta de um jeito que seria como se a pessoa estivesse falando, sabe, a voz dela, ele cria tudo. Então, para quem vive da mentira, sabe, o momento é propício, né? E nós temos que chamar o país à verdade, nós temos que chamar o país a... Nenhum país cresce ou vai para frente baseado na mentira. Então,
eu acho que esse momento político é um momento que não está fácil, né? Porque as pessoas estão pouco dispostas a ouvir, a conversar. Elas vão ali, formam a opinião dela baseado ali, sabe? Então, fulano é ladrão. Aí começa, fulano é ladrão, fulano é ladrão. Ele não tem prova de nada, ele não fala nada. Então, virou também um local de assassinato de reputações, entendeu? Muita gente, às vezes, é acusado de uma coisa que não tem nada a ver com a realidade e acontece, né? Então, eu penso que o debate político está pobre, está muito pobre, não é só no Brasil. O Trump, na época da Covid, ele era contra a vacina também, né? Falava as mesmas bobagens que o Bolsonaro falava aqui, e, no entanto, voltou a ser presidente. É uma coisa impressionante, entendeu? Então, eu atribuo muito o que nós estamos vivendo, Zé, a essa pobreza, a influência das redes sociais. Tem outros fenômenos. O crescimento dos evangélicos não é um problema. Ele pode até ser uma solução para o país. Os evangélicos, há 40 anos atrás, era 5% da população. Hoje, os últimos dados do IBGE desse primeiro semestre mostram eles com 30%. Então, esse crescimento, ele por si só não é, porque o eleitorado evangélico, muita gente votava no presidente Lula, por exemplo. O que aconteceu nos últimos anos, principalmente nessa era Bolsonaro? Alguns pastores levaram algumas igrejas a se transformar em quase partidos políticos. Sabe? Então, outro dia eu ouvia de um companheiro que eu tenho, evangélico, ele falava o seguinte: eu tenho saudade do tempo que a gente ia para a igreja para ouvir de Jesus. E agora a gente vai na igreja para ouvir falar sobre Bolsonaro ou falar mal do Lula. Quer dizer, virou um palanque, entendeu? Alguns pastores, como Silas Malafaia, por exemplo, eu não vejo nem sinal de pastor ali. Eu vejo um pregador político, como tantos outros. Ele usa o púlpito da igreja para pregação política, raivosa. Né? Será que o Silas esqueceu que Jesus nasceu pobre, imigrante, sem teto, que pregava distribuição de produtos para os pobres, que pregava não violência contra as mulheres, não apedrejar as mulheres? Ele esqueceu desse Jesus Cristo? Mas esse é o negacionismo. Negacionismo, assim, é negar as evidências todas. Sabe, todo mundo sabe que o cristianismo se formou e se manteve em torno da questão da solidariedade, da proximidade com o próximo, de se preocupar com o próximo. Amor, né? A ideia de que o amor deve presidir as relações entre os homens. O que sobrou disso? Sabe, a pregação hoje é pregação de ódio. É pregação de, sabe, bandido bom é bandido morto. A ideia de que, sabe, a droga é não sei o quê, e que o outro é o demônio, sabe? Então, o Lula era classificado de demônio por pastores no púlpito da igreja, o que é proibido por lei. Então, esse fenômeno da ascensão, não é dos evangélicos, da ascensão desse tipo de pastor, sabe, da partidarização de algumas igrejas, tornou o ambiente político muito, muito conturbado, muito difícil. Ô Emílio, vamos falar de um assunto que você gosta? Tarcísio. Eu pensei que você ia falar Palmeiras. Governo Tarcísio. Governo Tarcísio hoje vive na privatização, né? Quer dizer, não administra nada e vende tudo. Eu sei que o PT foi contra algumas vendas, principalmente da Sabesp. Eu queria que você falasse para o povo se vai melhorar essas vendas da Sabesp, se vai melhorar. A Enel a gente já viu que não deu certo, só dá problema. Não dá, gente. A história das privatizações no Brasil, principalmente serviços públicos, algumas empresas, a empresa não impacta. Se você privatizou, por exemplo, a Vale do Rio Doce, as pessoas não sentem o impacto na vida cotidiana, né? Privatizou a Eletrobras, muita gente não sente na conta de luz, mas o problema, assim, quando você privatiza serviços essenciais, aí é o problema, né? Água. Por que nós éramos contra a privatização? Primeiro que a Sabesp era uma empresa altamente lucrativa. Ela não era lucrativa, ela era altamente lucrativa. A Sabesp, ela faturava por ano, chegava a faturar, antes da privatização, 4 bilhões de reais. É uma empresa, a maior que empresa... dava lucro.
a maior empresa de saneamento da América Latina, entre as 3, 4 maiores do mundo. Dava lucro, o governo do estado, só que é o principal acionista, o governo do estado tirava mais de 500 milhões da Sabesp todo ano para o caixa do governo. Então, nós éramos contra, primeiro, empresa lucrativa. Segundo, ela trata com uma mercadoria que não é uma mercadoria. A água é um bem essencial à vida. Você sabe que o ser humano pode viver, claro, com muita dificuldade, mas até sem energia, ninguém morre por falta de energia. A humanidade viveu sem energia até 150 anos atrás, né, com lampiões, com vela, com lamparina, com tudo, né? E sobreviveu. Era ruim, era. Agora, sem água, ninguém passa um dia sem água. Então, quando você bota na mão de um privado isso, as consequências são terríveis, né? Por quê? Porque o privado visa o lucro antes de qualquer coisa. Claro que uma empresa pública ela também pode dar lucro, como a Sabesp dava. Mas o objetivo dela, primeiro, é levar a prestação do serviço para um cidadão mais pobre, para aqueles que precisam, entendeu? Então, aí ele foi Sabesp, foi o DAEE, agora ele anunciou que vai privatizar o metrô, vai privatizar a CPTM, as linhas da CPTM, ele concedeu também aqui, a nossa linha ali, a linha 8 e 9, que vai para Pinheiros e vai para Júlio Prestes, pega desde Itapevi, Jandira, Barueri, Carapicuíba, Osasco, né, e vai indo. Essa linha toda foi entregue para a chamada Via Mobilidade, que muitos chamam de Via Imobilidade, porque nunca se viu tanto problema nos trens como agora. Não tinha história, quando era CPTM, não tinha história de trem parar entre estação, passageiro descer e ir caminhando porque não tinha como fazer, trem bater em plataforma, pegar fogo, como tem... Então, a verdade é o seguinte, a privatização, ela não deu resultado satisfatório para ninguém aqui. E a Sabesp agora, o que nós falávamos que ia acontecer? Ia aumentar a tarifa. Foi a primeira coisa que fez. Tem gente hoje, cidadão comum, uma casa onde mora às vezes 3 pessoas, 4 pessoas, que está pagando R$500 de conta de água por mês, né? As empresas que também tinham um pacote, empresas que utilizam muita água na sua produção, tinham um pacote especial de atendimento, eles acabaram com tudo. Hoje as empresas tiveram um aumento de custo com a água impressionante, né? E a prestação do serviço não melhora. Eles estão com um buraco no rio, na marginal Tietê, sabe? Que a Sabesp não consegue dar conta. E jogando, detalhe, o próprio Tarcísio assumiu, está jogando por dia no rio Tietê esgoto in natura. Estão jogando, sabe quanto de esgoto? O equivalente a 86 piscinas olímpicas por dia no rio Tietê, de esgoto. Quer dizer, cadê a eficiência? Cadê o ganho com as coisas, entendeu? Então, não justifica. Deputado, o meu primeiro trabalho como médico, recém-formado, foi fazer exames periódicos na CPTM. Eu trabalhei bastante nessa parte de exames periódicos, admissionais, fiz algumas perícias também, e eu percebi que essa jornada 6x1, de fato, gera em alguns setores, né, burnout, estresse, e tem uma certa crueldade da pessoa, às vezes mal consegue ver a família. Só que o trabalhador, o militante, ele é bastante favorável à mudança do 6x1, ou por 5x2, ou do 44 para 40 horas, como a gente preferir chamar, mas o governo está um pouco pensativo a respeito, né? Gostaria que o senhor comentasse sobre o fim da jornada 6x1, se é viável, se não é, se precisa fazer uma engenharia aí com o empregador também para viabilizar. Como é que o senhor enxerga essa questão? Eu sou plenamente a favor. Eu acho que o Brasil está atrasado nisso. Sabe, nós temos uma jornada de trabalho que poucos países têm. Sabe, olha, eu fui metalúrgico antes de entrar para a política. Naquela época, antes da Constituição de 88,
No Brasil se trabalhava, a jornada de trabalho era 48 horas semanais. Eu trabalhei 48 horas semanais durante muito tempo. Tá? Então você trabalhava 6 dias, 8 horas por dia. Então você trabalhava das 6 da manhã às 2 da tarde, ou das 2 da tarde às 10 da noite, ou das 10 da noite às 6 da manhã. 8 horas de segunda a sábado. Aí foi feita uma campanha pelas 40 horas semanais, que para reduzir para 40 horas. A Constituinte fixou em 44 horas semanais, que é o que nós temos até hoje. Né? Só que isso, dividindo pelos dias, acaba dando... Tem empresa que a pessoa trabalha 9 horas e meia, tal, acaba trabalhando 5 dias. Ele ainda tem 2 de descanso. Mas tem uma maioria que trabalha 6 dias por semana, com 1 descanso. Então essa é chamada escala 6x1. Então o que nós esse movimento... É um movimento chamado VAT, Vida Além do Trabalho. Quer dizer, é reconhecer que o ser humano precisa ter vida além do trabalho. Ele precisa ter tempo para a família dele, precisa ter tempo para a igreja dele, para os amigos dele, precisa ter tempo para fazer trabalho social que ele queira fazer, ou simplesmente para ele descansar, para ele poder aproveitar a vida um pouco. Então, é uma vida pesada. Para você ter uma ideia... Países como a França, por exemplo, já se trabalha 35 horas semanais. Então, muita gente, em muitas partes do mundo, não se trabalha mais às sextas-feiras. Agora, no Brasil, Zé, você tem um problema que é, assim, os que tiveram por cima, os que estão por cima, sempre estiveram por cima, os super ricos. Eu não estou falando de riquinho, não, estou falando de super ricos, bilionários. Eles não aceitam qualquer mudança ou qualquer... coisa que beneficia o trabalhador. Né? Então, por exemplo, vê falar disso, aí ele fala, vai quebrar a economia, vai fechar, vai ter que fechar. Não, eles estão com medo, sabe do quê? De ter que contratar mais gente, de ter que gastar mais dinheiro um pouco. Mas então a nossa guerra é essa, nós trabalhamos para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Infelizmente, nem o Congresso Nacional até aqui tem se mantido muito resistente a essa possibilidade. Hoje saiu uma pesquisa, no dia de hoje, com deputados, mostrando que 70% da Câmara é contra a mudança da escala 6x1. Quer dizer, quer que o trabalhador continue exatamente como está. É isso. Emílio, eu queria que falasse um pouco de Osasco. Eu queria que você falasse um pouco como é que está Osasco hoje? Porque a gente vê que o Rogério Lins foi prefeito 2 vezes, elegeu o sucessor, mas a continuidade é dele em Osasco. Como é que está Osasco? Como é que o senhor avalia a gestão do Gerson? Não, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe que eu não faço política com fígado, né? Eu faço política, eu sei reconhecer o valor dos outros. Eu fui prefeito de Osasco por 8 anos, elegi um sucessor também. Então, Osasco tem uma coisa curiosa que é assim, parece que os ciclos políticos duram 12 anos, entendeu? O Celso Giglio, antes de mim, teve um ciclo de 12 anos. Ele foi prefeito 8 anos e o Silas Bortoloso, que ele indicou, foi eleito 4. 12 anos ele perdeu para mim. Aí eu também vim e fiquei 12 anos, vamos dizer assim, o nosso grupo político. Depois do meu sucessor, veio o Rogério Lins, que ficou 8 anos, agora elegeu o sucessor, vai completar 12. Então, Osasco tem muito esses ciclos. E o que eu acho, que assim, eu primeiro tenho muito orgulho do que eu deixei em Osasco, do legado que eu deixei na área habitacional, na área educacional, na área de infraestrutura, de abertura de novas avenidas, de cuidado com o sistema viário, entendeu? Com canalizações, com drenagem, com contenção de encostas. É uma gestão que marcou a época em Osasco. Eu acho que cada um tem o seu mérito. Acho que o Gerson até aqui ainda não tem uma marca de governo, está no começo, tem o desconto de quem está no começo, ele não tem experiência político-administrativa nenhuma, ele está chegando agora, né? Então uma coisa é ser apoiado por alguém e se eleger, outra coisa é ter capacidade de governar, né? Isso nem sempre dá certo, porque o talento, política também é um talento, o talento não se transfere, né? Seria como no futebol, sabe? O Pelé foi o maior jogador do mundo,
os filhos dele não quer dizer que serão. Né? Não tem essa... A genética não se transfere. Acho que as coisas são... Quem tem talento tem. Quem não tem, para aquela coisa. Cada um tem um talento para uma coisa. Para governar, é pouca gente que tem talento. Deputado Emídio, muito obrigado pela sua presença. Ainda temos tempo de palavras finais. Walter Wolff. Queria agradecer mais uma vez o Claudinho, meu parceiro, meu amigo, está no nosso grupo de jornalistas, é um grande jornalista. E agradecer você, Emílio, pelo tempo que você teve aí com a gente. E as suas palavras finais aí, o que você pode falar aí, o que você tem, o que você não falou, o que você queria falar? Não, tem um assunto que é muito do momento que eu gostaria de abordar, que é a história... Deixa eu te fazer a última pergunta. Eu acabei de publicar no meu jornal que a Camila Godoy tá ganhando de 4-1 na justiça. O PT vai perder mais uma cadeira. O que muda nisso aí? É uma disputa. É o Simão vai sair e vai voltar, vai ter a Camila do PSB. Um problema que não tem nada a ver com o PT, foi um partido que não cumpriu a cota de gênero de mulheres e acabou tendo os votos anulados. Com isso foi feito um recálculo e o TRE definiu ontem pela perda do mandato do deputado Simão Pedro e o Simão ainda vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral e vamos aguardar o final dessa história, né? Mas eu queria abordar uma questão, que é essa questão que está se debatendo muito agora, que é o IOF e a questão do imposto de renda, sabe? Porque isso precisa ser esclarecido de uma vez por todas. Verdade. O Brasil, gente, é um país onde quem paga imposto são as pessoas pobres. As pessoas pobres pagam imposto. Primeiro o trabalhador paga, porque o imposto de renda dele vem descontado na fonte, na folha, no leirite, né? Ele não precisa fazer carnê, já vem descontado. Agora, os ricos nesse país, os super ricos, não pagam nada de imposto ou quase nada. O Brasil é um país que não tem praticamente imposto sobre herança. O imposto sobre herança nos Estados Unidos, para você ter ideia, é 40%. 40%. Então essa turma admira muito os americanos dos Estados Unidos, sabe? Vão para Miami, voltam maravilhados, mas eles não querem os costumes de lá aqui, né? Lá você tem, a Europa toda tem. O que acontece? Tá uma onda no Brasil agora de falar tem que cortar gastos. Tem que cortar gastos. O governo tem que ter economicidade, é verdade. Mas toda vez que você ouve a palavra corte de gastos no Brasil, você está falando de cortar programas sociais, de cortar recursos para educação, recursos para saúde e para assistência social. Essa que é o corte. O que eles querem fazer, por exemplo? O presidente Lula, todo mundo sabe que ele trabalha com a ideia de melhorar a distribuição de renda no Brasil. Quer dizer, ele quer que os pobres, os milhões, a imensa maioria do povo brasileiro, que ganha até 2 salários mínimos, possa subir um degrau na vida. Para isso, você tem mecanismos. E o imposto de renda é um dos mecanismos. O Bolsa Família é outro desse mecanismo. O BPC, o Benefício de Prestação Continuada, é outro desse. A aposentadoria é outro mecanismo. O salário mínimo é outro mecanismo. Toda vez que você consegue melhorar um pouco o salário mínimo e a aposentadoria, o Brasil tem quase 30 milhões de aposentados. Então, quando você consegue melhorar um pouco, você está beneficiando gente demais. Salário mínimo, milhões de brasileiros ganham salário mínimo, ou pouco mais que o salário mínimo. Então, quando você valoriza o salário mínimo, você está fazendo distribuição de renda. Então, qual é a política? Quando, por exemplo, no salário mínimo, o presidente Lula criou uma política para ele. Todo ano ele tem reajuste. E qual o critério? A inflação do ano anterior, mais o crescimento do PIB de 2 anos atrás. Então, por exemplo, se o Brasil cresceu 3% há 2 anos atrás, ele vai receber a inflação de 2024 mais aqueles 3% do crescimento do PIB. Então, com isso, você vai aumentando ele mais que a inflação para valorizar. E criou outra coisa que é o vincular a aposentadoria, né, com o salário mínimo.
Então, uma pessoa ganha 2 salários mínimos. Significa, um aposentado, significa que toda vez que aumentar o salário mínimo, os aposentados também aumentam. O que a direita, os bolsonaristas querem hoje? Para todo mundo ter muito claro. Eles querem acabar com o reajuste acima da inflação do salário mínimo, quer dizer, o salário mínimo voltar a ser desvalorizado, e querem desvincular de novo o salário mínimo da Previdência. Ou seja, para quem que vai prejudicar? Os milhões de brasileiros, milhões de aposentados, das pensionistas, das pessoas que dependem de um pouco de dinheiro para sobreviver. Agora, então, isso é para ter ideia do que eles querem cortar gastos. O presidente Lula falou, né, cortar gastos é uma coisa que a gente tem que examinar no que cortar. Por exemplo, o Brasil tem opção. Vocês sabem que o Congresso Nacional criou uma coisa chamada renúncia fiscal. Que é o seguinte, alguns setores da economia, 17 setores da economia, são beneficiados com isenção de imposto. Não pagam imposto. Zerou o imposto. E o que eles... em troca deles terem algum benefício para a sociedade. Aí eu quero chamar a atenção para o número, né? Então o Brasil deixa de arrecadar por ano, com isenção fiscal, mais de 800 bilhões de reais. 800 bi. Aí note uma coisa, o Bolsa Família inteiro, que atende 22 milhões de brasileiros, o BPC inteiro, que atende mais outros tantos milhões, né? Tudo isso custa ao país 400 bi por ano. Agora, eles na hora de cortar, querem cortar de pobre. Eles não querem chegar e falar, ó, você, empresário super rico, que não está pagando nada, você vai começar a pagar um pouco. Mesmo que você não pague tudo, você vai ter que voltar a pagar um pouco. Para quê? Para você viver num país mais justo. Mas não, eles não aceitam isso. Então, nós temos um Congresso extremamente aliado dos empresários, dos latifundiários, dos bancos, né, que não querem nenhuma mudança a favor do trabalhador. Esse é o conflito que tem em Brasília hoje. Não é do Congresso com o governo, é isso. Né? Então, há um desequilíbrio fiscal. O que o Lula falou? Vamos criar, o ministro Haddad falou, vamos criar o IOF, o Imposto de Operações Financeiras. Para quem? Para nenhum aposentado, nenhuma pessoa trabalhadora. É para quem? Para os super ricos, não é para rico comum. É para os super ricos. Quem são os super ricos? Os que têm conta no exterior, os que têm cartão de crédito no exterior, né, os que fazem grandes transações financeiras. Então você faz... bom, isso já existiu? Claro, no governo Bolsonaro existiu. E notem, ele era 6,5% o IOF. O IOF era 6,5%. No final do governo Bolsonaro, né, depois que ele perdeu a eleição, o que ele fez? Para fazer uma bondade, né, passar uma mensagem para o eleitorado dele, ele zerou o IOF. O que o Lula está fazendo? Está recriando o IOF que existia, não com 6,5%, mas com 3,5%, para essa faixa de super ricos. Né? Então, veja você, a confusão hoje que dá essa. E a outra confusão é o imposto de renda. Né? Qual é a proposta do presidente Lula? Quando nós assumimos, o governo do Lula assumiu, o Brasil pagava imposto de renda quem ganhasse acima de R$ 1.900. Pouco mais que o salário mínimo. O salário mínimo era R$ 1.500, R$ 1.400, quem ganhava R$ 1.900 já começava a pagar imposto de renda. Então, pagava o operário, pagava o professor, paga todo mundo. Primeira medida do Lula, primeiro passo, ele elevou a isenção de imposto de renda até R$3.000, né? Até R$3.000. Mas ele tem um programa, no programa de governo do Lula, tem uma coisa que é elevar a isenção para quem ganha até 5 mil. E agora ele enviou o projeto para a Câmara para isentar de imposto de renda quem ganha até 5 mil. A perspectiva é que isso vai beneficiar 10 milhões de trabalhadores brasileiros.
Nessa categoria, até 5 mil, você vai ter professor, você vai ter muito funcionário público, você vai ter profissionais que ganham nessa faixa, e é muita gente, mas muita gente. A imensa maioria dos trabalhadores ganham menos que isso. Então ele está zerando o imposto para quem ganha até 5 mil. E para quem ganha de 5 a 7 mil, né, que tem uma parte dos trabalhadores que ganham, está propondo que diminua muito o que ele paga hoje. Então, até 5 mil será zerado, de 5 a 7 será muito menos do que ele paga hoje. Agora, para fazer isso, você precisa tirar esse recurso de algum lugar. Qual é a proposta? A proposta é que quem ganha acima de 50 mil reais por mês, né, possa contribuir com uma alíquota de imposto de renda que hoje não paga. Ele paga hoje, enquanto nós pagamos 20%, 27%, tem gente pagando 2%. Né? Então, o que ele se pretende? Ele pretende que esse ali, quem paga 2, paga 10. E com isso você cobre. Então, quantos brasileiros entrariam nessa lista de que ganha mais de 50 mil reais por mês? Entraria, Walter, 140 mil brasileiros, que são muito ricos. Se você taxar esses 140 mil, para que eles paguem um pouco, porque eles pagam muito pouco, eles pagam 2%. Ampliar para 10%, então com 140 mil fazendo isso, você liberta 10 milhões de pagar. E indo até os 7 mil, você beneficia 25 milhões de brasileiros. Então, a política é clara, sabe? É assim, a turma do andar de cima não quer perder um privilégio, eles querem concentrar cada vez mais riqueza. E nós queremos que os pobres subam um degrau na vida. É isso aí, Emídio. Muito obrigado pela sua participação. Eu queria deixar aqui um abraço do Dr. Silvio Cabral, que ele queria vir aqui, mas ele estava doente, estava internado aí, não sei se você soube. Eu soube, eu queria deixar um abraço pro Silvio, viu? O Silvio é muito meu amigo, eu sou muito devedor do Silvio, um grande vereador, foi um grande secretário também. E eu trabalho muito em parceria com o Silvio, admiro muito o trabalho que ele tem feito de legalização de loteamentos aqui em Cotia. E eu desejo pronta recuperação a ele. Tá bom, obrigado, Emídio. Obrigado, Emídio. Venha sempre, seja bem-vindo. Esse foi mais um Repórter Pod. Fique com Deus e até a próxima.